Pode ser ainda hoje. O que você está esperando para se reconciliar com Deus? O que você está esperando para se entregar de verdade? Muitas vezes, e a igreja mesmo sendo algo bom, muitas vezes não, eu posso afirmar para você, e a igreja não garante que você é salvo. Até mesmo estender uma das suas mãos e dizer, a partir de hoje eu sou um crente, isso também não garante que você é ou será salvo. Carregar uma Bíblia debaixo do braço, que é algo bom e necessário ao ir às reuniões de culto, isso não é suficiente para te salvar. Cumprir com os regulamentos, estatutos e regras impostas pela sua igreja, isso não garante que seremos salvos. O que então garante que somos salvos? Primeiro, nós temos que entender que eu não posso me salvar. Obedecer, levar a Bíblia, orar, jejuar, cultuar, não faltar aos cultos. Tudo isso é bom, precisa ser feito. Eu sei que, como pode uma pessoa ser cristã, ser seguidora de Cristo, pertencer a Cristo, se parecer com Cristo, não indo em reuniões, comungar com os seus irmãos? Não é compatível com a vida do cristão. Mas isso ainda não garante, até porque muitas pessoas fazem isso com motivações erradas, não de acordo com a palavra de Deus. Então, para ser salvo, como nós não podemos nos salvar, nós ouvimos o convite através da pregação do Evangelho. Jesus mesmo disse em Mateus 11, a partir do 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite. Esse convite não deve ecoar apenas nos nossos ouvidos físicos. Sobretudo, tem que atingir o nosso coração. Isto é, sentir o chamado. Mas às vezes os pecadores ouvem o chamado, até admite que entendeu, que compreendeu. No entanto, resiste, rejeita e não quer tomar uma decisão, deixando para o dia de amanhã. Você tem quantos anos? 12, 15, 20, 30, 40, 50? Cada faixa etária, o ser humano tem uma desculpa. Sou novo demais. Eu estou enamorado, estou comprometido com a mulher, com o homem, ocupado com as coisas dessa vida. Eu estou trabalhando demais, não tenho tempo para assumir compromissos com a igreja, com Cristo, com ninguém. Estou velho demais, estou doente, é longe da minha casa a igreja, não tenho tempo para fazer essas coisas. E sempre o ser humano tem uma desculpa. Certo é que Jesus não vai deixar de voltar para arrebatar sua igreja por causa das minhas e das nossas justificativas. O que você está esperando? Enquanto tem vida, ainda tem esperança. É assim, isso é verdade, e você também pensa isso. Entretanto, como saberá que você amanhecerá vivo? Ou que você vai até findar este dia, esta noite, ou que daqui a pouco você estará vivo? Ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma vez, e depois disso viu o juízo. Morreu sem Cristo, meu irmão, minha irmã, não haverá chance. Veja que Ele te tem dado graça para você ouvir a palavra e entender, e tem vivido brincando com isso. Por Deus sempre vai ser misericordioso, mas isso não impedirá que muitas pessoas sejam lançadas no inferno por causa das suas próprias escolhas.
Escolher o mundo, o pecado, os conceitos de Satanás e não a palavra. A Bíblia nos diz, lá em Mateus 10, 28, não tem mais ao homem que pode matar o corpo e não fazer nada com a alma, antes temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Deus não quer a sua perdição, a sua condenação, mas é a sua escolha. E que tal então, neste dia, nesta hora, escolher a Cristo, entendendo e ouvindo a sua palavra e se rendendo a Ele, de corpo, alma e espírito. Deus se interessa tanto pelo seu espírito como pelo seu corpo. A Bíblia nos diz que Deus e paz vos santifique ou nos santifica tanto nosso espírito, alma e corpo, que eles sejam plenamente preservados, conservados, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Deus quer mudar a sua história ainda hoje. Eu não estou dizendo a sua comida, a sua bebida, as suas vestimentas, a sua saúde, que Ele também pode fazer isso. Mas o mais importante, que Deus, neste momento, está querendo colocar no seu coração, é o direito de ser chamado seus filhos. Porque se Jesus voltar e você não tiver se rendido a Ele, em espírito, alma e corpo, não vai adiantar ir à igreja, apesar de ser necessário. Não vai adiantar ler a Bíblia, não vai adiantar você orar, crer em Deus, crer que existe um Deus. Ora, crer que existe um Deus, até Satanás acredita que existe um Deus, ele crê que estremece, mas não guardou o princípio da palavra de Deus. Então é necessário não apenas ir à igreja, congregar, ler a Bíblia, orar, mas se render. O que é isso? Largar o pecado, se arrepender dos seus erros. Você pode até dizer, eu reconheço que estou errado, mas isso ainda não é arrependimento. Você diz assim, eu tenho falado para Deus das minhas falhas, isso é confissão, ainda não é arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, deixar o caminho velho e agora enveredar pelo caminho que é o próprio Cristo. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até quando ficará esperando uma nova oportunidade? Você tem chance agora que está me ouvindo, mas isso não garante que terá uma nova oportunidade no dia de amanhã. E morrer sem Cristo, não haverá chance. Sem Cristo, sem obedecer a palavra de Cristo, sem se render a Cristo, não subirá no arrebatamento. E a partir daí, será que você conseguirá mesmo se render a Ele na grande tribulação? Terá mesmo uma nova oportunidade para você? É preciso neste dia refletir. Até quando ficará sabendo que está no caminho do erro e do pecado e viver se esquivando, condenando os outros? Não, mas tem crente que está na igreja, mas nem é fiel. Faça a sua parte. A salvação é individual. Você que está tendo essa chance hoje, que está me escutando, aceita Jesus, se reconcilia, abandone a prostituição, a mentira, o pecado. Chega de desculpa, coloca a culpa nos filhos, porque é difícil ir à igreja por causa dos filhos. E Deus sabe que isso, mesmo sendo um pouco mais difícil, mas isso não justifica. A distância que você congrega, que talvez seja um pouco longe, mas você tem talvez um veículo, uma carona, uma bicicleta, um cavalo. Existem pessoas mesmo que moram tão distante, mas se essa palavra está alcançando essa pessoa, significa que ela tem uma chance também de se render a Cristo aonde quer que ela esteja. O que está esperando? Qual é a oportunidade que queres? Você reclama de que o tipo de igreja que tem perto da sua casa, se não gosta? Na verdade, você quer que a igreja se adapte a você e não você se adaptar à igreja? Tudo isso são desculpas de quem ainda está distante de Deus. A igreja não salva. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, que está tudo certinho, ou isso significa que ela está totalmente errada de acordo com o que você está vivendo agora, ou na verdade, você não deveria entrar nela, porque você vai contaminá-la. Então, meu amado, meu amigo, minha amiga, você que ouve neste momento, renda-se ao Senhor Jesus,
Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Até quando resistirá na prática do erro? Até quando se entregará aos vícios deste mundo e dizer, hoje não, na hora que eu sentir eu vou? Olha, eu sei que Deus não quer te obrigar a se render a Ele. No entretanto, se você for se render a Cristo simplesmente pela vontade, entre aspas, que você vai ou sente ou sentirá, está sendo feita a vontade de quem? A sua ou a vontade de Deus? A natureza pecaminosa que eu tenho, que você tem, dificilmente vai ficar se deleitando em se render, em se entregar, em abandonar o pecado. Geralmente haverá uma resistência, talvez do lado do diabo ou até mesmo de você, porque todos nós somos cheios de falhas e por natureza somos culpados. Todo ser humano é culpado dos seus próprios erros e pecados. Então o que fazer? Se entregue a Cristo, porque Ele morreu na cruz, levando as suas culpas sobre Ele. Mas terá efeito da transferência da sua culpa sobre o Cristo crucificado e ressuscitado a partir do momento que você se apropriar pela fé da palavra de Deus, se entregando e compreendendo que Jesus morreu por nós. Então a palavra terá efeito sobre a vida daquele que crê, que entender, que se render. Pode ser hoje a tua última oportunidade. Volte para Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa Deus transformar a sua vida. Ainda que a cura não chegue, ainda que prosperidade financeira não chegue, ainda que outras áreas da sua vida não seja talvez próspera como você deseja, mas uma coisa eu sei, se você confessar os seus pecados e abandoná-los, será considerado filho de Deus, será adotado na família do Senhor e haverá a vida eterna. O céu está aberto. Jesus também está de braços abertos. Tudo depende de você. Se render a esse convite, hoje pode ser a tua última oportunidade. O que você está esperando? Cuidado!